difícil de entender quando sei que ainda me ama. A noite passa devagar, é difícil acordar sem você em nossa cama. Você foi embora e eu fiquei desesperado, choro noite e dia remexendo os meus guardados. Vejo seu retrato com um sorriso tão feliz, você do meu lado era tudo que eu mais quis. Não passam só minutos em que eu não sinta falta sua, saio meio bobo sem destino pela rua, sofrendo apaixonado. Até meu cachorro sente falta de você, quando eu chego em casa ele procura e não te vê, e deita do meu lado. Chacoalha aí como Brasil. Você foi embora e eu fiquei desesperado, choro noite e dia remexendo os meus guardados. Vejo seu retrato com um sorriso tão feliz, você do meu lado era tudo que eu mais quis. Não passam só minutos em que eu não sinta falta sua, saio meio bobo sem destino pela rua, sofrendo apaixonado. Até meu cachorro sente falta de você, quando eu chego em casa ele procura e não te vê, e deita do meu lado. Não passam só minutos em que eu não sinta falta sua, saio meio bobo sem destino pela rua. É isso aí, Eco do Pantanal abrindo o nosso programa sempre com você. E claro, você é convidado a ficar ligadinho aqui com a gente. Deixa eu dar um oi já para os meninos aqui, né? Afinal de contas, né, gente? Eles estão em número reduzido hoje, o Eco do Pantanal. Aqui fala comigo, eu recebo o Luiz Portilho, seja bem-vindo. Então, também o Toninho. E recebo também o Alfredo Leal. Prazer conhecer vocês. Que bom, viu, recebê-los aqui. Quem vai falar comigo? Você, Toninho? Bom estarmos aqui nesse programa abençoado, né? Uma satisfação pra gente estar aqui trazendo um pouquinho do nosso trabalho do Grupo Eco do Pantanal, com 15 anos de história pelo Mato Grosso do Sul. Pois e hoje, é. pela primeira vez, na TV Imaculada Conceição, mostrando para essa moçada que está em casa um pouco do nosso trabalho, do sertanejo regional e tudo mais. Bacana. Quem não conhece Eco do Pantanal, não é mesmo? Ficou gente ainda, né? A gente reduziu o número hoje, porque nosso espaço aqui é pequeno, né? A gente reduziu o número de pessoas. Quem que ficou do lado de fora? Vamos dar um abraço para esse pessoal. Um abraço lá pro Micael, que é baixo e voz, o Vini Cordeiro, que é violão aço, né? Ficou também o nosso amigo Odair, o batera, né? Nós trouxemos aqui, né, a galera que faz o barulho, o Esportilho, Alfredo Leal, Toninho Carvalho. Estamos aqui com muita satisfação. A gente fica feliz de recebê-los aqui, viu? Depois tem muito mais Eco do Pantanal aqui no nosso programa sempre com você. Vai cantar muito mais pra nós ainda, né? Com certeza. Vamos agitar esse povo, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Dia de E começar. tem bastante surpresa, porque parece que Eco do Pantanal, comemorando 15 anos, baile Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, lançamento do nosso 8º CD ao vivo. Olha que maravilha, vamos falar disso depois. Começamos o nosso programa já aqui, né, ao som de Eco do Pantanal. E agora também vou receber com muito carinho aqui comigo, um amigo já antigo, né, já participante aqui na nossa emissora de televisão, Ariel Ortiz. Pode entrar, seja muito bem-vindo, meu querido. Um bom te receber aqui. É um prazer enorme. Vamos Obrigado. sentar, vamos ficar à vontade. Afinal de contas, gente, semana passada foi, na sexta-feira, foi dia de... No dia 5, né? Dia do meio ambiente. Isso. E aí a gente... É uma data que, por exemplo, para nós esse ano, Ariel, tem uma grande... Todos os anos tem uma relevância, mas para a igreja, que abordou o tema da questão do lugar comum na campanha da fraternidade, tem um quê diferenciado, né? E o Ariel, gente, ele é engenheiro ambiental, né? Como eu falei, super ativo dentro da igreja também, pastoral da juventude, né? Os movimentos. O Ariel esteve no último debate, né? Que a gente fez uma audiência pública, né? Falando justamente sobre isso, né? Isso. Agora, por que a gente tem que se preocupar, Ariel, tanto com o meio ambiente? Bem, vamos lá. Eu acho que cabe mencionar da onde vem essa data, né? Dia 5 de junho, então, foi colocado pela Conferência das Organizações das Nações Unidas
isso lá na década de 70. Foi em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suíça. A gente procura comemorar dia 5 de junho como data de Semana do Meio Ambiente. Tem origem lá em Estocolmo, na conferência. E isso se deve a todo um debate sobre o uso dos recursos naturais. Quer dizer, como a gente desenvolver os países, as nações, todo o planeta de forma sustentável, ou seja, sem reduzir a nossa capacidade de continuar, né, de se reproduzir enquanto ser humano. Quer dizer, será que a forma como a gente desenvolve a economia nos dá a chance de continuar a reprodução, né, dos seres vivos, inclusive o ser humano? E as pessoas acham que economia não tem nada a ver com isso, né? Ou então, assim, não, se não cuidar do meio ambiente, o que tem a ver? Daqui uns anos a gente não tem água potável, daqui uns anos a gente não vai conseguir respirar, né, gente? Se não tiver árvores, porque o que a gente vê, por exemplo, de árvores mesmo sendo, né, cortadas à torta à direita, lembrando que tem toda uma lei para se cortar uma árvore, né, Ariel? É todo um procedimento diferenciado. Sim, claro. Então, esse cuidado com os recursos naturais, ele se deve justamente para essa perspectiva do bom desenvolvimento. No caso dos recursos florestais, o Brasil tem hoje um código florestal, né, que é novo, relativamente novo. Ele traz alguns avanços, né, como a questão do cadastro ambiental rural para os produtores, mas acredito também que traz alguns retrocessos, né? A gente acaba perdendo um pouco da área vegetada no nosso país. De qualquer maneira, esse é um debate longo e que precisaríamos de um outro espaço. Né? Na verdade, assim, nosso intuito é justamente trazer, né, você aqui para falar um pouquinho dessa questão de cuidar do meio ambiente a partir do meu quintal, do quintal da minha casa, né? Da gente conscientizar quem está em casa desses princípios. Afinal de contas, a gente não precisa ser ambientalista, né, para cuidar de algo que é nosso, que é um bem comum. Sim. Né? Então, para cuidar de algo que é nosso, a pessoa tem que puxar a orelha. Não adianta, né, Ariel? E eu acho interessante que hoje a gente observa, né, as crianças nos dão aula sobre o cuidado com a casa e o cuidado com o ambiente, né? Você pode ver qualquer adulto que jogar algum papel em algum lugar indevido, que não seja no cesto de lixo, a criança logo fala, olha, você não pode jogar o lixo aí não. É uma mudança de mentalidade que vem correndo e que é extremamente importante, né, para nós, esse processo de educação. É verdade, eu sou uma pessoa que fico muito brava, porque eu guardo papel de bala, papel de lixo, essas coisas dentro da bolsa, se não tem uma lixeira por perto. Aliás, em Campo Grande, centro da cidade, é difícil achar uma lixeira, né? Nós temos que melhorar, avançar bastante. Tem que colocar o saquinho de lixo, né, dentro da bolsa. É verdade. Ariel, como eu falei, esse ano nós falamos de lugar comum. Certo. Nesse ano nós enfrentamos uma epidemia, né, no nosso país inteiro. E eu estou falando aqui agora, né, abertamente para todo mundo, que a gente não precisa ser ambientalista para ter determinados cuidados, né? Uhum. E aí eu queria justamente que você falasse um pouquinho disso. Você como cristão, dessa consciência também cristão desse aspecto do meu cuidado com o meu quintal, mas principalmente cuidado e amor para com o meu irmão, né? Porque isso é uma consciência cristã também. Sim, concordo. A questão desse ano, a campanha da fraternidade sobre a casa comum, e nós temos enfrentado tantos problemas com as inundações, com as cheias, problemas com os vetores, com os mosquitos, né, dengue, zika, etc. Exige de nós um comportamento diferenciado. Por isso é importante na nossa casa a gente conseguir separar os resíduos, ensacá-los, deixá-los em local seco, né, sem contato com a umidade, limpar. Bom, enfim, todas aquelas dicas que nós já escutamos. Depois né? a gente vai falar mais sobre essas dicas, sabia? Tá. Não, mas pode continuar, sabia? Certo. Uhum. Então, a gente precisa entender que isso tem tudo a ver com a postura do cristianismo, né? Então, a campanha da fraternidade, trazer isso à tona, mostra para nós que a conduta do cristão ela deve ser uma conduta com respeito ao próximo. Quer dizer, você só respeita a Deus se você respeita o seu próximo, né? Então, o próprio Jesus, a comunidade joanina, lá no Evangelho de João, anuncia isso, né? Deus é amor. Então, se você cuida com amor, e se você ama a Deus, não tem como amar a Deus se não amar a sua criação. Então, cuidemos uns dos outros, né? Tá explicado, né? E vocês, gente, vocês jogam papel no chão, não, né? Eu procuro o máximo fazer isso, né? E às vezes a gente corrige algumas pessoas, né? Realmente essa é uma questão que tem que ser debatida muito, muito forte, né? Pessoas que tragam esse tema a ser abordado, as emissoras. Eu ainda acho que é muito pouco,
né, as propagandas educativas que as emissoras fazem, né? Então, eu acho que tem que ser voltado mais, principalmente com essa epidemia de Zika, né, e essa doença incrível. Eu como quase pai outra vez, então a gente se preocupa muito, principalmente com a gestante, os filhos, né, com as crianças. O Ariel falava essa questão aí dessa cultura mesmo, que de repente às vezes falta, porque a gente sempre teve tudo muito em abundância, né? A minha mãe sempre conta, os mais antigos, né, contam que tinha-se tudo muito em abundância, não se usava agrotóxicos, até fala assim, nossa, eu acho que o câncer é de tantas coisas que colocam na alimentação, mas porque se tinha tudo muito em abundância, se dava, acho que, muito mais valor nisso. E a gente vê se perdendo com o tempo. As faltas d'água, por exemplo. Não sei se foi no ano passado, final do ano passado, começo desse ano, que teve o problema da falta d'água lá em São Paulo. Que aí que foi todo mundo caiu a ficha, de que, opa, tem alguma coisa errada, né? E acho que será que precisa desse susto tão grande para que a gente possa criar uma consciência? Infelizmente há de fato essa postura, né? A gente acaba, quando mais pressiona o ambiente, mais a gente começa a tomar a nossa atitude. É comum essa perspectiva, né? Na história das sociedades você observa que à medida que as sociedades vão causando pressão sobre o ambiente começa a lhe faltar recursos, então essas sociedades vão mudando seu comportamento, né? Não foi diferente aqui conosco, né? A crise hídrica nas bacias ali de São Paulo e Rio de Janeiro, da mesma forma. Embora esse fato específico, essa ocorrência, ela possa ter por trás aí uma questão de mau planejamento, ou talvez uma má gestão dos recursos hídricos, né? É claro que há muita gente empenhada, né, no abastecimento de água das cidades, né? Empresas, o poder público como um todo. Ainda assim, teve esse problema de escassez, né? Então, a gente precisa cuidar. Agora, eu gostaria de fazer uma crítica com relação a isso. Normalmente, a gente via, à época, os programas falando a Dona Maria, o seu José tem que economizar água em casa, né? Como se fechar um pouquinho a mais da torneira fosse salvar o mundo. A gente precisa também ter um outro olhar. Quer dizer, quem mais usa água no país, né? Será que é o abastecimento humano que causa tanta escassez de água assim? Quais são os outros usos da água, indústria, irrigação, que também podem melhorar a eficiência dos seus processos para não culpabilizar apenas algum tipo de uso, né? Porque eu vou te falar, eu conheço muita gente que faz, por exemplo, reutilização da água, que usa a água que lavou a roupa para lavar o quintal de casa. Né? Na minha casa é assim. Você usa, tem esse costume de usar a água que lavou a roupa para lavar o quintal. Né? E tem muita gente, de fato, você fazendo essa crítica, né, construtiva, bastante relevante, porque às vezes até o próprio cidadão ele fica se sentindo tão culpado quanto qualquer outro sistema, né, da falta de água. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, né? Claro. Nós vamos dar uma pausa aqui. Se você quiser, sei lá, fazer alguma consideração, ligar para nós, 3349-1015 ou então 8419-9938. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas é claro, gente, o Ariel adora sertanejo também, né? Ariel tava dançando ali, ó, uma vaneirinha, né? Nós vamos para o intervalo agora, então, com o Eco do Pantanal. Vamos lá? Chegando o meu rancho aí, vamos embora, Mato Grosso do Sul. No meu rancho, o dia vem clareando, os bichos fazem barulho e os passarinhos cantando. É uma harmonia tão grande que dá uma paz na gente. Eu pego papel e lápis e escrevo o que a alma sente e falo desse lugar, do pôr do sol à tardinha, do arco-íris do céu, depois de uma chuvinha. À noite pego a viola, do meu lado a gaita chora e canto a minha saudade de um alguém que foi embora. E o povo chega